Glórias a Deus. A graça e a paz a todos. Que Deus, neste momento, rica e poderosamente, possa estar abençoando a tua vida. Que Deus venha te dar um dia de bênção, um dia de vitória. Que, da mesma forma que Deus ali mudou o cativeiro, mudou a história de Jó, venha acontecer contigo. Como Deus ali tirou o profeta Elias daquela caverna, não vinha ser diferente para com a tua vida neste momento. O Deus que usou o profeta Eliseu para ressuscitar o filho daquela mulher que se encontrava morto, que Deus venha ressuscitar o teu ânimo, a tua saúde, ressuscitar a tua esperança, que Deus venha efetuar neste momento um milagre na tua vida. Amados, esse que eu falo aqui é seu irmão em Cristo, pastor Moisés. Trago de Deus uma palavra para a tua vida neste dia, mas eu quero te pedir que você venha me ajudar a evangelizar, se inscrevendo neste canal, compartilhando esta mensagem, se possível for deixar um like ou um comentário. Louvado seja Deus. Irmãos, o que nós vamos abordar hoje são coisas que Deus não pode fazer nas nossas vidas. Livramento que Deus não pode livrar, nos dar. Problemas que Deus não possa resolver. Aqui nós encontramos aqui, irmãos, aqui no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que fala assim aqui, que há caminho ao homem parece direito, mas o final são os caminhos de morte. Então Deus fala aqui, o caminho que nós trilhamos, que aos nossos olhos parece direito, parece perfeito, mas no final é morte. Então ele fala, olha, então às vezes você vai por caminho que aos seus olhos parece perfeito, parece o caminho que vai realizar os seus sonhos. Você crê que aquele caminho é a oportunidade que Deus está te dando, às vezes é até a resposta às suas orações, outras coisas mais que nos leva a gente a achar que nós estamos agindo da forma certa e tomando a direção correta aos olhos de Deus. Mas Deus fala aqui que é caminho, que o final desse caminho, na maioria das vezes, são caminho de morte. Aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26, que nos fala assim, olha, eis que hoje eu ponho diante de vós caminho da bênção e da maldição. Você vê que Deus fala assim, olha, que tem caminho que a gente vai procurar, que Deus vai colocar sobre as nossas vidas, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então, às vezes, eu escolho trilhar pelo caminho da maldição, porque o caminho da maldição é aquele caminho que a gente não dá ouvido à voz de Deus. Viu? O caminho da maldição é aquele caminho que a gente não está nem aí. Aqui nesse mesmo capítulo, versículo 28, que fala assim, ó, porém a maldição se não ouvires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno para seguires outros deuses que não o conhecem. Então nós temos como, irmãos, trilhar, caminhar o caminho de Deus, e nós temos como trilhar o caminho do adversário. A maioria vai dizer, mas Deus é poderoso para nos livrar. Não, Deus tentou nos livrar cá atrás. Viu? Aqui no versículo 27 que fala, a benção quando ouvires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos te ordeno. Quer dizer, Deus tentou te orientar. Deus tentou de alguma forma, tentou de alguma maneira fazer com que eu não venha trilhar o caminho. Aí no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o próprio Deus fala assim, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Nós vamos ter uma história lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante, que nos narra a vida de Salomão. Que o próprio Deus apareceu a Salomão e falou para Salomão, aconselhou Salomão para não pegar aquele caminho que o levava a se ajuntar, a casar com mulheres que não era da vontade de Deus. Só que Salomão não deu ouvido à voz de Deus. E no final, e na velhice dele, no final da vida dele, Salomão, ele ali, em vez de fazer altar para adorar ao Deus que colocou ele no trono, que levantou ele como rei, infelizmente
por causa do caminho que ele tomou, por causa da amizade, por causa da parceria, da aliança que ele fez, essas mulheres levaram Salomão a fazer coisas que eram horrendas aos olhos de Deus. Que cada uma dessas mulheres, Salomão fez um altar para elas sacrificar, adorar aos deuses que ela servia. Deus não evitou que Salomão tivesse uma vida de idolatria, não. Mas Deus tentou evitar. Deus tentou nos aconselhar Salomão. Só que Salomão não deu ouvido. Da mesma maneira com as nossas vidas. Ele mesmo diz: há caminho que parece perfeito, mas o final é caminho de morte. Às vezes um caminho que é ao meu ver e ao teu ver é caminho perfeito, e Deus tenta nos orientar que não é da maneira que você está vendo. Não é aquilo que você está ouvindo. Não é da forma que está no seu coração. Mas só que às vezes a gente largamos de ouvir a voz de Deus. Largamos de ouvir os conselhos que a palavra de Deus nos traz e seguimos os nossos próprios corações. E é inevitável as consequências, lá não tem como Deus evitar. Porque Deus tentou evitar a carne e aconselhar. É tanto que uma multidão vai para o inferno. Mas essa multidão que vai para o inferno não é porque Deus não tentou evitar que aquela pessoa não viesse perecer com a sua alma no inferno. É porque aquela pessoa não deu ouvido à voz de Deus. Não deu ouvido. Aquela pessoa não quis o caminho que Deus preparou para ele ou para ela. Então é inevitável uma condenação lá na frente. Então, meu amado, minha amada, como Deus usando o profeta Deus falou: se ouvires a voz do Senhor, não endureçai-vos os vossos corações. Então tem coisas que não tem como Deus livrar. Tem sofrimento que não tem como Deus nos livrar daquilo. Impedir que aquilo venha acontecer, ou melhor. Viu? Porque é fruto de uma desobediência cá atrás da palavra de Deus. Só que Deus é misericordioso para mudar. No livro de Provérbios fala que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa de Deus alcança a misericórdia. Então eu tenho como não trilhar pelo caminho, e se eu estou no caminho errado, eu tenho como me arrepender, porque Deus está pronto ainda hoje para não me dar uma segunda chance. Que Deus continue falando ao teu coração.